Bom dia a todos, estamos de volta. Dessa vez com uma nova disciplina, né? Nós estamos trabalhando agora com relações interpessoais. É uma disciplina muito gostosa, né? Realmente faz parte aqui do nosso cotidiano. A gente realmente utiliza muito, de uma certa forma, a psicologia no nosso dia a dia. E a gente vai aqui, já está sabendo que tem muitas contribuições aí dos polos, porque perguntas que realmente temos no nosso cotidiano, né? Situações que nos levam aí a recorrer à psicologia. Estamos aqui no estúdio com o professor Leonardo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Pelo jeito, o sinal hoje está pegando em todos os polos, né? Contribuição bastante aqui, professora. E aí, professor Leonardo, o senhor já conheceu alguém que o senhor já pensou assim, nem Freud explica? Já. Já? Então você vê que a gente tem aí muitas situações que a gente fica, poxa, a gente tem que recorrer à psicologia. Então, com certeza vai ser uma disciplina aí muito agradável, é muito gostosa de se trabalhar, que a gente vai aprender, né, os aspectos da formação aí do ser humano, já que a gente sabe que a gente tem que contribuir para essa formação, que bom que a gente pode entender como se forma esse processo de construção, de desenvolvimento aí do ser humano, principalmente da criança, né, dos adolescentes que a gente lida aí na escola. Então, temos várias perguntas relacionadas a essas questões. Vamos nos aprofundar a cada aula sobre psicologia, claro, sabendo que a psicologia ela tem aí suas limitações dentro do campo da educação. Nós temos que entender que pedagogia, né, a gente está aqui trabalhando com educação, então pedagogia, claro que a gente está voltado para a aprendizagem, a gente está voltado aqui uma questão de educação. Então, a psicologia vai apenas contribuir, nós não vamos tornar-nos psicólogos, nem especialistas em comportamento, mas apenas ter essa contribuição trazida aqui para o nosso cotidiano. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. A psicologia sofre influência de diferentes campos de conhecimento, pedindo que você cite-os. Temos contribuição, professor Leonardo? Temos sim, professora. Olha, a tutora Leidiane de Nova Mamoré, ela colocou aqui que a aluna Márcia comentou que a psicologia sofre influência da fisiologia, antropologia e sociologia, tá? Essa é a contribuição por hora da tutora Leidiane, da aluna Márcia, lá do Polo de Nova Mamoré. Certo. E a gente tem aqui, trouxe aqui como resposta, behaviorismo, de acordo com o que a gente estudou aqui no módulo, é o comportamentalismo, né? Às vezes conhecida como a psicologia dos ratinhos, por causa dos estudos feitos em laboratórios com esses animais. Então, vocês já verificaram que muitas vezes a psicologia utiliza desses animais para fazer estudos de comportamento, né? Às vezes na área da biologia também, né? A gente utiliza esses animais. Então, o behaviorismo que teve que influencia a psicologia. Gestalt, que nasce com a preocupação de se compreender o homem como uma totalidade, então não é só o comportamento, mas uma totalidade. Psicanálise, talvez a mais difundida no senso comum por causa das ideias de Sigmund Freud, principalmente as relacionadas à teoria da sexualidade infantil. Vejam bem que a gente vê, que a gente sempre quando vai nos referir à psicologia, algum comportamento que a gente não vê como frequente, a gente fala só Freud explica, como eu acabei citando aqui com o professor Leonardo, fiz uma brincadeira com o professor Leonardo, né? A gente realmente, Freud ele é o mais difundido, ele é o pai da psicologia, então a gente sempre vai nos referir a ele, vamos nos referir muito a Piaget também, que contribuiu muito, né? O psicólogo contribuiu muito para a educação, para entender esse processo todo de formação da criança, de formação do ser humano que a gente tanto contribui, tá bom? Temos mais alguma questão? Não, número 1 não, professora. A questão número 2, na sua opinião, a equipe escolar sabe lidar com certas situações atípicas do cotidiano escolar? Então, a gente sabe que muitas vezes nós nos deparamos com situações que fogem, às vezes, do nosso controle, às vezes, do que a gente está acostumado a vivenciar. Nós recorremos a acessos profissionais, nós procuramos entender cada um em cada função, o que está acontecendo com aquela criança, o que está acontecendo com aquele adolescente, o que está acontecendo com aquela família que o adolescente está ali colocado.
Então, vocês agora vão dizer para a gente, professor Leonardo, se alguém contribuiu aí no seu cotidiano, o que tem para citar aí para a gente poder socializar aqui para todo mundo. Temos sim. Então, vamos lá. Eu vou tentar trazer na ordem, porque hoje o sinal realmente está funcionando. Que ótimo, gente. Muito obrigada pela contribuição. Tá, então vamos lá, gente. Ó, a professora Ana Paula, que é tutora do Polo Centro de Porto Velho, ela traz a seguinte resposta. Questão de número 2. O aluno Antônio disse o seguinte: infelizmente, em muitos colégios, ainda tem certas dificuldades em lidar com situações diferentes do cotidiano escolar. Isso porque agora que está sendo oferecido aos profissionais da educação este curso do pró-funcionário, que vai futuramente auxiliar as equipes escolares ou parte delas. É uma contribuição do Polo Centro de Porto Velho. Espigão do Oeste, a tutora Renata. E aí, gente, vocês me desculpem, porque tem sempre uma tutora que entra no chat, e aí o nome aparece Renata, mas eu nunca sei se é, eu não sei se é o caso de Espigão, vocês me corrijam no chat. Que ela é tutora. Né, porque tem uma que entra com o nome, mas quando eu vou falar o nome da pessoa, depois ela me chama dizendo, ó, não, é fulana que está falando. Então eu não lembro se é Espigão, acontece isso com um dos polos, eu não me recordo agora, tá, gente? Então me corrija, depois eu trago no ar o nome correto se eu estiver falando errado. Tutora Renata de Espigão, ela disse o seguinte: o aluno Givaldo contribui da seguinte maneira: generalizando, as equipes escolares de nossas escolas ainda estão aquém no que tange a lidar com situações não rotineiras, mesmo porque a presença de profissionais de psicologia em seus quadros é quase nula, por não haver contratação pelo poder público desses profissionais. O aluno Givaldo disse isso. Ivaneide de Alta Floresta, tutora, ela manda para a gente a resposta da aluna Emília, que diz o seguinte: às vezes as equipes são obrigadas a lidarem com certas situações. Infelizmente, o município não dispõe de profissionais preparados. A equipe tenta fazer o melhor, mas ela não tem formação para lidar com tais situações. Ouro Preto, tutora Elzimar, ela manda para a gente a resposta do Edgar, que diz o seguinte: não acompanho de perto esse setor, mas acho que não, pois os comportamentos dos alunos não mudam, sempre se repetem os mesmos problemas. Por fim, aqui o que eu peguei, gente, Nova Mamoré, Leidiane, tá? A tutora Leidiane manda da aluna Rubinês. A resposta é a seguinte: não, pois diariamente ouve-se professores e gestores dizer: esse aluno não quer saber de nada, não presta atenção e ainda atrapalha a aula com suas conversas paralelas. Mas raramente os professores não procuram saber o motivo da distração da criança e a causa que levou o aluno a conversar em sala. Por esse motivo, sempre fica prejudicado e excluído, pois os profissionais não sabem lidar com esse tipo de situação. Então, é verdade, a gente tem, dentro da escola, nós temos a figura do orientador educacional, orientador escolar. Eu estou falando em sua maioria, né? A gente sabe que muitas escolas não dispõem desse profissional para trabalhar com determinadas situações. Os psicólogos na rede estadual, eles não trabalham mais em escola, eles trabalham em questão de polo, né? Os profissionais se reúnem e atendem, né, de acordo com a demanda. Então, a gente sabe que esse profissional não está mais à disposição, cada um para as escolas. Sabe que tem a figura do orientador escolar. Mas a gente também pretende aqui não só deixar para o orientador escolar resolver todas as situações que estão relacionadas à indisciplina, estão relacionadas à violência escolar, ao bullying, coisas que a gente está aqui sempre trabalhando, sempre vivenciando dentro da escola e muitas vezes não consegue eliminar e resolver. Então, o comportamento tem que ser estudado, tem que ser entendido, por que cada criança reage daquela forma, cada situação, as crianças são diferentes, as pessoas são diferentes. Acontecem conflitos dentro da escola, que muitas vezes nós ficamos de mãos atadas, sem saber o que fazer, porque não temos conhecimento suficiente para trabalhar com determinada situação. Então, é isso que se propõe o pró-funcionário, é fazer com que você compreenda melhor o ser humano, o que acontece na sua fase de desenvolvimento, as diferenças, para que a gente possa gerenciar esses conflitos e melhorar, claro, o nosso cotidiano, sabendo que não podemos deixar tudo na mão do orientador. A gente precisa colaborar enquanto educador. A merendeira, o secretário, o pessoal da portaria, o pessoal da limpeza, todo mundo pode contribuir nessa formação. Então, por que não entender mais? E essa disciplina se propõe a isso. Na questão 2, nós já tivemos essa contribuição. Sim. Uhum. Agora, na questão 3. Em sua escola, existe o profissional psicólogo?
Caso positivo, comente como é realizado o acompanhamento juntos aos alunos. Caso negativo, fale sobre a importância da atuação desse profissional na escola nesse acompanhamento. Então, eu acabei de falar, professor Leonardo, que os profissionais, os psicólogos, eles não estão mais nas escolas estaduais, né, porque de acordo com a portaria, então eles voltaram aí para as secretarias, trabalhar com polos. Então, se tiver alguma escola que tenha esse profissional, que comente aí a situação. Sim, eu vou começar aqui então. A tutora Leidiane de Nova Moré respondeu o seguinte: a aluna Márcia, ela disse que não existe psicólogo na minha escola, né? Apenas um orientador psicopedagogo que conversa com os alunos e, caso necessário, é comunicado aos pais para procurarem profissional da área. Isso a Nova Mamoré acaba de postar, tá? Vamos lá, Ana Paula do Polo Centro, nós temos aqui 3 questões do Polo Centro. Eu vou falar na sequência. Certo. Então vamos lá, a Aparecida diz o seguinte: não, seria muito importante a existência desse profissional, pois contribuiriam, né, em diferentes situações no dia a dia escolar e probleminhas não se tornariam uma bola de neve, sendo solucionados mais rápido ou da melhor maneira possível. A Nadir, ela diz o seguinte: não existe psicólogo na escola em que trabalho. A escola, como um encontro de cultura diversificada e classes sociais diferentes, influem esses alunos a rejeitar as diferenças. Cabe a ajuda desse profissional para orientar de forma que isso não comprometa o aprendizado dos alunos, tá? E por fim, a Simone, ainda do Polo Centro de Porto Velho, ela diz o seguinte: em minha escola não temos um psicólogo disponível, porém a presença de um profissional capacitado é de extrema importância. Aliás, como foi explicado pela professora Ângela, todos os educadores precisam ter noção de psicologia, uma vez que na escola trabalhamos em conjunto, tendo como público-alvo os alunos, tá? Isso, Polo Centro de Porto Velho. Espigão do Oeste, a tutora Renata mandou para a gente a contribuição do aluno Givaldo, que diz o seguinte: na minha escola não existe tal profissional, o que é uma pena, pois sabemos da relevância desse profissional no quadro das escolas. Todavia, temos uma pedagoga com especialização em psicopedagogia que faz um bom trabalho no acompanhamento junto aos alunos, amenizando assim a falta do profissional, a falta do psicólogo. Né? Foi o Givaldo. Givaldo de Espigão. De Espigão. Então, ele já conta com esse profissional, professor Leonardo, que é um psicopedagogo, que já que nós nós estamos numa instituição escolar, de aprendizagem, o psicopedagogo desempenha muito bem esse papel. Não necessariamente seria fundamental a presença de um psicólogo, né? A gente pode encaminhar, né, os casos mais extremos para um psicólogo, mas o psicopedagogo, o orientador, ele tem total capacidade de realizar esse trabalho, né? Você focar, que a gente está aqui, o psicólogo, ele trabalha o comportamento humano, ele estuda o comportamento humano e claro que ele vai contribuir muito para a aprendizagem, mas o orientador, ele é uma figura-chave para que ele possa gerenciar esses conflitos, entender a questão da violência, a questão do bullying que acontece muito nas escolas e encaminhar, né, os casos, né, que realmente não teve solução na questão da aprendizagem, encaminhar para o psicólogo, né? Então a gente faz esse trabalho dentro da rede estadual, né, municipal, a gente também tem os órgãos que são encaminhados, então esse profissional é fundamental que tenha dentro da escola, o orientador ou o psicopedagogo dentro dessa instituição que possa fornecer subsídio para que a escola possa gerenciar os problemas que realmente ocorrem, né? A gente está trabalhando com uma diversidade muito grande de crianças, de família, no próprio grupo de funcionários, a gente tem questões aí que precisam ser trabalhadas, precisam ser gerenciadas e o orientador também intervém nessas questões. O orientador, ele não só intervém nas questões dos alunos, mas ele pode intervir na questão dos funcionários, do trabalho em grupo, se está havendo algum conflito, como a gente pode favorecer um melhor entendimento entre o grupo, isso aí é fundamental. Nós temos mais. Nova Mamoré, Leidiane, ela diz o seguinte, que a aluna Márcia, a respeito da questão 3, diz o seguinte: não existe psicólogo na minha escola, apenas um orientador psicopedagogo que conversa com os alunos e, caso necessário, é comunicado aos pais que procurem um profissional da área, né? Ainda, nós temos aqui de Ouro Preto, a tutora Elzimar mandou a resposta para a gente do polo da aluna Claudineia primeiro. A psicóloga ajudaria a estimular o aprendizado e trabalhar relações entre as pessoas. Ainda,
todos concordam que é necessário do Polo de Ouro Preto, tá? Que é necessário tentar compreender as subjetividades dos indivíduos envolvidos no ambiente escolar. Todo este trabalho do psicólogo e psicopedagogo deve ser realizado para a instituição e não somente visto como problemas inerentes aos alunos, tá? Certo. Costa Marques, a tutora Lucineide mandou a resposta da aluna Rosilene, que diz o seguinte: na escola na qual trabalho, infelizmente, não contamos com a ajuda de um profissional na área de psicologia, mas seria muito bom se tivéssemos, pois assim a escola poderia estar dando um suporte melhor aos alunos e até mesmo aos seus familiares. Acredito também que o nível de aprendizado do aluno seria bem melhor, acho que é uma coisa que ninguém levantou até agora, e que a aluna Rosilene traz, né? Pois com a ajuda deste profissional, os orientadores e professores estariam conseguindo entender melhor o universo do aluno e assim buscando um método de aprendizagem adequado para estar ensinando a este mesmo e até mesmo ajudando a resolver problemas dos mesmos. Pelo que a gente pode perceber é que todo mundo, mesmo com respostas aí diversas, a gente entra em consenso que todos nós, enquanto educadores, precisamos entender esse universo, como foi colocado aí, do comportamento dos alunos. A gente precisa compreender o universo do desenvolvimento do adolescente, da criança. E a gente sabe que é diversificado. Nós nos deparamos com diversas famílias, professor Leonardo. Hoje a gente tem crianças que moram só com os avós, crianças que moram só com a mãe, ou só com o pai, ou com casais, né, homossexuais. A gente sabe que a diferença, né, as diferenças estão presentes e a gente precisa lidar com elas. Nós estamos em processo de inclusão. Todas essas diferenças estão presentes na escola. Né? Crianças que sofrem violência dentro de casa, como lidar com isso? O que fazer? Quantas vezes você se deparou com esse tipo de questão? Eu falo, eu denuncio, eu converso com essa criança, eu comunico ao orientador, eu comunico à direção, eu me calo. Então, essas questões são fundamentais para a gente trazer para cá, para a gente poder gerenciar dentro da nossa cabeça como podemos intervir como educador. Né? Nós estamos presentes dentro da escola todo dia, lidando com essas pessoas, com essas crianças que estão em processo de formação. Né? Então, precisamos conhecer como está esse processo. Então, é importante que você não só busque aqui na aula, mas procure conhecer, né, paralelo dentro em sua casa, na internet, buscando entender como funciona todo esse processo. É um processo complexo, mas muito, digamos, sedutor, né? A questão humana. Né? O ser humano, ele, apesar de ser complexo, é muito instigador você procurar conhecer. Temos alguma contribuição da questão 3? Não, nós terminamos. Por hora... A questão 4. Os ensinamentos da psicologia poderiam lhe ajudar a ser mais feliz no seu cotidiano? Aí você vai trazer para si, né, o que a psicologia poderia contribuir para a sua evolução como ser humano. O que ela poderia, você no seu estudo, você entendendo mais como o processo da sua formação, às vezes da lida com os seus problemas, como ela poderia contribuir? Qual a contribuição Vamos da lá, questão então, 4? professora. Seguindo a mesma lógica, vou começar com o Polo Centro de Porto Velho. A questão de número 4, a contribuição da aluna Sueli. Ela diz o seguinte: não, porque para mim a felicidade está além de um estudo. Acredito em Deus, mas quanto a tratamento de depressão e outras doenças, a psicologia ajuda sim, pois algumas pessoas só conseguem a cura através de remédios. O aluno Antônio, ele diz da seguinte maneira: ela irá contribuir para os meus conhecimentos educacionais. Porém, a felicidade depende de muitos fatores, sendo ela também relativa. Creio que o próprio ambiente familiar e de trabalho, a valorização profissional com a qual podemos dar aos nossos filhos mais educação e saúde. Isso foi Polo Centro de Porto Velho, tá? Espigão, a tutora Renata mandou do aluno Givaldo. Ele diz o seguinte: certamente, pois é sabido que homem, em sua essência, é coletivo. E para que isso ocorra de maneira prazerosa, as relações interpessoais são fundamentais. E a psicologia proporciona esse suporte. É o que o Givaldo traz aqui, né? Alta Floresta, a tutora Ivaneide mandou a resposta da aluna Arlete. Diz o seguinte: sim, com a psicologia podemos não entender tudo que nós convivemos, mas aprendemos a respeitar as situações vivenciadas e, principalmente, o comportamento humano, tá? Ouro Preto, da aluna Claudineia, ela diz sim, com a psicologia conseguimos nos descobrir como pessoa
e, consequentemente, seu lugar no mundo, né? O nosso lugar no mundo. Deixa eu ver, Nova Mamoré, nós temos duas. A aluna Rayane disse sim, pois os conhecimentos da psicologia nos levam a compreender a compreensão de nós mesmos e dos outros, nos levando a não tomar conclusões precipitadas, mas sim a questionar, buscar o porquê de determinada situação ou comportamento. Ainda de Nova Mamoré, o aluno Marcos diz o seguinte: sim, com a psicologia podemos entender nosso futuro através das experiências do passado e planejar melhor nossa vida profissional e familiar. E por fim, a Patrícia mandou de Cujubim dizendo assim: devemos trabalhar em conjunto, cada um fazendo a sua contribuição da melhor forma, em função para o bom desenvolvimento do aluno, a tutora de Cujubim. Olha, professor Leonardo, eu estou muito feliz, acredito que o senhor também esteja, pela qualidade das respostas, né? Pela qualidade, por mais que sejam diversificadas, né? Um acha que não, que só Deus, só através de Deus eu consigo ser feliz, o outro não, pode contribuir sim, mas a qualidade das respostas são muito boas, então vocês realmente estão entendendo a função da disciplina, né? Relações interpessoais, eu acredito que o primeiro passo para a felicidade é você compreender o outro. Como foi citado aí por um polo, nós não somos uma ilha, nós vivemos no coletivo, então nós precisamos entender o outro. Então essa disciplina se propõe a entender o outro. E o outro, nós temos aí os alunos, nós temos aí o nosso companheiro de trabalho, né? Nós temos aí o gestor da escola. Então nós compreendermos todo esse universo é fundamental para a nossa felicidade, né? Então acho que você olhar para si e para o outro é um grande passo. Então, deixo aqui meu abraço, né? Meu agradecimento pelas respostas e até a próxima aula. Até mais, gente.